Olá, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 5, a segunda aula sobre demonstrações. A ênfase hoje vai ser um pouquinho diferente da aula passada, que nós já tratamos de demonstrações. Na aula passada, nós vimos que as demonstrações são os instrumentos por meio dos quais se produz novos conhecimentos em matemática. Bom, então é de uma importância brutal, né? Mas como é que aparece no cotidiano do estudante? Então, vocês vão para a sala de aula, tem seus estudantes, como é que vai aparecer tudo que a gente estava vendo, os cuidados que tem que ser tomados nas demonstrações, como vão aparecer no cotidiano do professor? Bom, primeira coisa aqui é uma observação um pouco óbvia, mas não custa dizer. Quando você dá um desafio ou um exercício para o seu estudante, tem duas possibilidades, né? Ou o desafio é suficiente para resolver aplicar procedimentos conhecidos, né, que já foram usados antes, alguma fórmula, aqueles exercícios repetitivos, né, que a gente faz várias vezes o mesmo tipo de exercício, mudando um pouquinho. Ou então é uma novidade, os procedimentos conhecidos parecem não bastar e é preciso procurar novas abordagens. Uma das duas situações acontece. De toda forma, em qualquer caso, quando é dada uma solução escrita para o problema, ela é uma demonstração. É a demonstração de um fato matemático. Agora, não parece, né? Não parece porque, na prática, quase tudo que explicaria o raciocínio é omitido e só ficam cálculos e contas. E quando você lê a solução do aluno, realmente não parece uma demonstração. Será que isso deveria ser diferente? Bom, é importante justamente para você, que vai ser professor, saber a importância das demonstrações e saber como lidar com isso para ter desenvoltura para resolver esse tipo de questão que aparece em sala de aula. Tá? Qual o conteúdo é importante, o conteúdo matemático, né, que o aluno aprenda? Bom, isso vai depender do aluno, isso vai depender do contexto, da sala, de tudo que está acontecendo. Vamos ver uma forma de incitar o aluno a mostrar o raciocínio dele. Então, uma das formas é apresentar problemas que fogem do problema que ele já fez no livro 20 vezes problemas iguais. Então, tentar apresentar uma novidade, uma coisa diferente, ver como ele se sai. Então, e isso também é importante, uma apresentação de um problema assim, para o aluno também perceber que matemática não é só aplicar fórmula para resolver problemas conhecidos. Bom, um desafio que eu preparei hoje para mostrar para vocês é esse aqui. Mostre que existem 2 habitantes da cidade de Brasília que têm exatamente o mesmo número de fios de cabelo na cabeça. Ok, começa que é completamente inusitado esse tipo de problema, né? De onde veio isso? Ele já é um pouco estranho, mas isso é a parte da diversão, né? Então, vamos supor você apresenta um problema desse para os seus alunos e vai para casa para eles pensarem, deixa eles resolverem em casa, tipo tarefa do lar. Mas precisa primeiro, 2 coisas são importantes, descobrir quantos fios de cabelo a gente tem em média na cabeça, tá? E quantos habitantes tem Brasília. Esses 2 números vão ser a chave para resolver todo o problema. Ok? Então, já tem uma tarefa de casa aí. Bom, a resposta é essa, né? A gente tem, em média, 100 mil folículos capilares na cabeça. Okay? Loiros tem mais, chega a 150 mil, ruivos tem menos, mas enfim, a média é 100 mil folículos capilares. E Brasília tem um pouco menos que 2,5 milhões de habitantes. Então, estão aí as 2 respostas que a gente precisa para começar a pensar no problema. Então, vamos ver como é que a gente soluciona o problema. É assim. É razoável supor que ninguém tem mais do que 1 milhão de folículos capilares na cabeça. É razoável, a gente tem 100 mil em média, não tem mais que 1 milhão. Ok? E a gente vai precisar de uma hipótese assim. E a gente chama cada habitante de Brasília para retirar um cartãozinho, pega os habitantes de Brasília todos,
e cada um retira um cartãozinho onde está escrito o número de folículos capilares que ele tem na cabeça. Ok? Suponhamos que os habitantes de Brasília se prestem a isso daí. Então, imagina isso, cada habitante recebeu um cartãozinho onde está escrito o número de folículos capilares que ele tem na cabeça. Ok, vamos lá. Os cartões têm o número de folículos, vai de 0 a 1 milhão, porque a gente está dizendo que de 1 milhão ninguém passa. Aliás, mesmo 1 milhão não deve ter ninguém com tanto cabelo assim. Tá? E Brasília tem mais de 2 milhões de habitantes. Então, o problema está resolvido, digamos, não é? Você tem números que vão de 0 a 1 milhão nos cartões e 2 milhões receberam os cartões. Então, necessariamente, né, tem pelo menos, tem número que foi para mais de uma pessoa. Tá? Isso é necessário que tenha sido assim. Então, 2 pessoas que receberam o mesmo número é porque têm o mesmo número de folículos capilares ou fios de cabelo, como estava dito antes, na cabeça. E está resolvido o problema. Okay? O que a gente usou aí para resolver esse problema foi o princípio da casa do pombo. Nós vamos rever o princípio da casa do pombo depois na aula 7, tá? Aula sobre funções. O princípio da casa do pombo é o seguinte: se o número de pombos é maior que o número de casas de pombos, haverá pelo menos uma casa de pombo com mais de um pombo. Parece extremamente óbvio, né? Muito intuitivo, e é isso que foi usado aqui. Tá? E essa demonstração que eu escrevi é uma demonstração de fato. Tá? Não tem fórmulas, não tem nada. É a argumentação, é o raciocínio que foi mostrado ali. E isso usa pouca linguagem matemática. Então, isso pode ser uma vantagem, às vezes, né? Porque não tem os tropeços da linguagem matemática. É só o raciocínio que está em jogo aí. Ok? Bom, e muitas discussões podem ser originadas por esse problema, né? Você pode discutir também, por exemplo, eu aí comecei a falar em folículo capilar em vez de fio de cabelo, porque na hora que eu estava bolando o exercício, eu pensei, mas o fio de cabelo cai, sei lá, o cara rapou a cabeça, como é que você considera? Ele tem ou não tem cabelo? Enfim, comecei a achar que isso podia complicar e falei, não, então vamos falar em folículo capilar. Tá? Ok, mas isso é uma discussão que é para ter, não precisa, foi a solução que eu encontrei, mas pode ser diferente. Bom, é claro também uma coisa que é importante, que essa distribuição de cartões com o número de folículos capilares na cabeça para os habitantes de Brasília jamais poderia ocorrer. É óbvio isso. Mas é isso que é bacana na matemática. Não precisa acontecer. Você imagina a situação e ela basta para você raciocinar e resolver o problema. Tá? E essa mesma ideia com o princípio da casa do pombo dá para bolar muitos outros exercícios semelhantes a esse aí. Então, esse daí foi o primeiro que a gente abordou. Agora, vamos falar um pouquinho da comunicação, né? Esse daí, nesse que a gente acabou de ver, não precisava falar em matematiquês, vamos dizer. Era você contar o seu raciocínio. Agora, aqui, precisa. Tá? Quando precisa, como é que a gente lida com isso? Tá? O que se espera de uma solução apresentada para um problema ou uma demonstração? Ou de uma demonstração? Se esperam explicações claras sobre o raciocínio envolvido e que a notação e os conceitos utilizados sejam definidos sem ambiguidades. Tá? Essas são as 2 coisas mais importantes. Se essas 2 coisas estão satisfeitas, vamos dizer, é bem provável que a demonstração esteja bastante boa, bem apresentada, pelo menos. Okay? Essa aqui é uma parte importante. O leitor não pode ter que adivinhar o que é que estava pensando quem escreveu, tá? O autor. E isso acontece muito com um profissional de matemática também. Você está lendo alguma coisa e você fica precisando adivinhar algumas
passagens não estão claras, né? Bom, uma boa prática é comunicar qual método ou estratégia de demonstração vai ser usada. Por que isso daí é uma boa prática? Porque o leitor vai ler o trabalho de alguém, uma demonstração. Se no começo já é dito, olha, eu vou fazer esta demonstração por contradição, pronto. Aí você já sabe o que esperar, né? Como vai ser a linha de raciocínio usada. E facilita muito no entendimento. Okay? Bom, aqui vamos para um exemplo. Exemplo, de novo, de resolução de aluno mesmo. O exercício proposto e a solução apresentada por um aluno. O exercício proposto é esse. Mostra que se x e y são reais positivos, então a raiz de xy é menor ou igual do que x mais y sobre 2. Bom, isso vocês conhecem, né? A desigualdade das médias. Aqui desse lado está a média geométrica e aqui à direita está a média aritmétrica, né? Aí, por caso só de dois números reais, x e y. Ok? Então, é isso que é para mostrar, a desigualdade da média. Raiz de xy menor ou igual a x mais y sobre 2. Então, vamos ver a apresentação, o que o aluno fez. A prova apresentada pelo aluno foi essa. Ele escreveu raiz de xy menor ou igual a x mais y sobre 2, foi fazendo algumas passagens que estão corretas e concluiu que x menos y ao quadrado é maior ou igual a zero e escreveu o que é verdade. Pronto, é esta a prova apresentada pelo aluno. Bom, tem várias coisas que merecem ser salientadas aqui. A primeira é que você tem uma sequência de fórmulas aqui, né, sem nenhuma ligação. Né? Não está dizendo que esta implica nessa de baixo, que implica na de baixo, mas é uma convenção de que, quando você escreve uma linha embaixo da outra, você está dizendo que a linha de baixo, né, foi implicada pela de cima. Okay? Então, vamos dizer que a gente aceita essa convenção. Mas aí, então, vamos olhar o que o aluno fez. Isto aqui que está em cima, na verdade, é a tese. É o que a gente queria provar. Então, ele começou com a tese, okay? E foi deduzindo, fazendo passagens que estão ok do ponto de vista matemático e chegou nisso aqui, x menos y ao quadrado maior que zero, e escreveu que é verdade. Bom, você partir da tese e chegar numa coisa verdadeira, você não provou nada. Tá? Chegar em uma coisa verdadeira não mostra que de onde você partiu era verdade. Você pode chegar numa coisa verdadeira tendo partido de uma coisa falsa. Isso acontece. Tá? Então, bom, aqui tem um raciocínio errado, né? Então, vamos dizer, ele tinha que mostrar que A implica B, e o que ele mostrou, na verdade, foi que B implica uma coisa verdadeira. E pronto, e ficou nisso. Tá? Ele não mostrou o que era o A, e no caso, a única hipótese é que x maior que zero e y maior que zero. Então, tem um erro de raciocínio aí. Por outro lado, qual é a coisa boa dessa demonstração? Ele mostrou o caminho que precisava ser percorrido, só que ele está percorrido ao contrário. Ele tinha que ser percorrido daqui para lá. Mas o aluno, vamos dizer, ele descobriu o caminho, só que ele não soube percorrer esse caminho, ele percorreu no sentido inverso. Então, bom, a gente julgar o que é que tem aí, qual era a intenção do aluno, será que ele sabia o que estava fazendo, é bem difícil, né? A gente não tem muitos meios de fazer isso. Bom, aqui está dito isso. Aqui está a demonstração que seria correta, que, na verdade, é simplesmente a demonstração que o aluno fez, só que lida de trás para frente. Tá? Então, eu só vou seguir aqui. Você parte desse x menos y ao quadrado é maior ou igual a zero, que você sabe que é uma verdade. Isso implica, aí aqui a única coisa que foi feita foi abrir o quadrado, né? Aí, então, ficou zero menor ou igual a essa expressão aqui. Aí eu somei 4xy dos dois lados, tá? E no passo seguinte,
passou 2xy para cá, fez, né, passa o xy para o lado de cá e escreve do lado de lá como um quadrado perfeito, ok? Bom, ok. Passa o 4 para baixo, aliás, né? Essa última aqui foi passar o 4 para baixo. Tá bom. Agora tem que dar uma paradinha, porque, olha, o xy, agora eu quero calcular a raiz quadrada dos dois lados. Então, o que eu tenho que observar? Que o xy tem que ser positivo, né? E aí que eu uso a hipótese que x e y são positivos. Então, eu posso calcular a raiz quadrada dos dois lados e aí obtenho a desigualdade que a gente queria. Ok? Então, essa é a solução apropriada. Tá? Aqui é só uma brincadeira que eu acho legal também para mostrar para alunos, porque essa é uma demonstração de que 1 é igual a 2. Então, claramente tem algo errado. Tá? Só vamos seguir aqui como é. Toma x e y números reais e suponha que x seja igual a y. Tá? Então, agora eu vou fazer várias passagens. Multiplico x é igual a y, multiplico por x de ambos os lados da equação. Então, fica x2 igual a xy. Okay. Bom, aí eu subtraio y ao quadrado de ambos os lados da igualdade. Tá? Aí eu fiquei com aquilo que está ali. Aí fatoro. O x menos x ao quadrado menos y ao quadrado, eu fatoro como x mais y, que multiplica x menos y. Né? E esse aqui, xy menos y2, eu também coloco x menos y em evidência, fica y, que multiplica x menos y. Ok? Aí eu corto o x menos y, que aparece dos dois lados, e fico com x mais y igual a y. Ok? Então, eu fiz todas essas contas para chegar em x mais y igual a y. Este é um momento importante. Cheguei em x mais y igual a y. Qual era a hipótese? A única hipótese que eu tinha era que x era igual a y, mas são números reais quaisquer. Então, eu posso substituir x e y por quaisquer números que eu queira, contanto que sejam iguais. Então, pega x igual a y igual a 1, tá? Você conclui que 2 é igual a 1. E está feita a demonstração de que 2 é igual a 1. Bom, tem algo errado, né? Não sei se vocês descobriram onde que está o ponto. Tudo aqui, só tem um lugar que tem uma passagem errada, que é justamente essa hora aqui que a gente corta o x menos y dos dois lados da equação, né? Porque x é igual a y, essa é a hipótese. Então, x menos y é zero, né? A gente está trabalhando com x igual a y. Então, eu não posso cortar dos dois lados esse x menos y, justamente isso aqui é zero. Então, isso daí é uma brincadeira que é bacana para mostrar para os alunos. Okay? E que faz eles ficarem um pouco atentos, né? Ver como dá para chegar em bobagens fazendo alguma coisa descuidada na demonstração. Né? Ok, então, essa foi a demonstração de que 1 é igual a 2. Agora eu vou fazer um desafio que é bem geométrico e é mais ou menos fácil. Né? Eu vou passar para outro slide, que esse aqui não tem a explicação direito. Um treminó é essa peça aqui. São 3 quadradinhos. Okay? E eu quero ladrilhar esse tabuleiro aqui inteiro com treminós. Né? Eu quero que os treminós encaixem perfeitamente, né? E cubram esse tabuleiro inteiro. Ok, esse é um tabuleiro de xadrez tradicional, tá? 8 casas por 8 casas e pretas e brancas. No caso, estão azuis e amarelas, mas é a mesma coisa. Bom, primeiro, é bacana, se você dá um problema desse para um aluno, é bacana ter o tabuleiro, porque a primeira coisa que qualquer pessoa faz é sair tentando colocar as pecinhas no tabuleiro. Isso parece que é do ser humano, assim, você quer tentar fazer. Se o tabuleiro for de tamanho diferente, 6 por 6 ou 3 por 3, sei lá, se for diferente o tamanho do tabuleiro, a solução vai ser diferente também. Tá? Então, é bom ter pelo menos 2 tabuleiros para ver como que funciona. E, bom, então, o que é que vai acontecer? O aluno vai lá, tenta fazer, o estudante fica empolgado até com a coisa, mas sem pensar, né? Sai fazendo, assim, sai experimentando.
Agora, se pensar um pouco, o que é que dá para ver? Tem 64 casas esse tabuleiro, não é? 8 por 8, 64 casas. E aqui são 3 peças em cada treminó. 64 dividido por 3 não dá um número inteiro. Então, eu nunca vou conseguir ladrilhar o tabuleiro com esse treminó aqui. Então, a resposta é não. Mas se o tabuleiro for 6 por 6, e aí, será que dá? Tá? É possível no tabuleiro 6 por 6, mas não no 3 por 3. Então, dá para fazer bastante brincadeiras com esse tipo de desafio. E, por último, esse desafio aqui é o seguinte: eu cortei os 2 cantinhos do meu tabuleiro de xadrez, e agora eu quero ladrilhar, né, a mesma coisa, preencher com dominós. Dominós é assim, é o que a gente sabe mesmo, são 2 quadradinhos colados. Ok, é possível ou não é possível? Aqui tem uma coisa um pouquinho diferente. Bom, eram 64 casas, não é? Porque era 8 por 8. Tirei 2, ficaram 62 casas. Tá? Bom, o dominó tem 2 quadradinhos cada um, então eu vou precisar de 31 dominós. Até aí, parece que vamos conseguir dessa vez. Né? Ou parece que pelo menos essa condição está satisfeita. Mas não vai dar. Por que que não dá certo? Porque, olha, quando a gente coloca esse dominó em cima do tabuleiro de xadrez, de qualquer forma que você coloque, ele vai ocupar uma casa preta e uma casa branca. Sempre. E quando a gente tirou essas pontinhas, na verdade, a gente tirou 2 casas, bom, da mesma cor aqui. Tá? Então, esse tabuleiro, ele tem 31 casas claras. Então, esse tabuleiro, ele tem 30 casas escuras, desculpe, e 32 casas claras. Então, o número de casas claras e escuras no tabuleiro é diferente. Então, vai ser impossível cobrir com os dominós, porque cada dominó ocupa uma casa clara e uma casa escura. Então, 31 dominós deveriam ocupar 31 casas claras e 31 escuras. Então, também não dá certo. Então, é mais uma coisa que não dá certo. Agora, se você também, vamos experimentar, né? Diminuir um pouco o tabuleiro, ver se daí dá certo. Na verdade, bom, fica o desafio para vocês. Tá? Então, é isso que a gente fez por hoje. A gente tentou apresentar alguns desafios para a sala de aula, envolvendo demonstrações e raciocínio. Então, é isso. Obrigada.